Oi, eu sou Luziana Luli Brasil e hoje, em homenagem à minha professora de informática não, né? De programação, eu estou fazendo esse vídeo. Grande abraço, Keila. Vejam bem, estava mastigando aqui um chiclete e fez esse barulho aqui na garganta. Muita gente diz que os professores de inglês, eles ensinam verbo to be e pronto. Daí, professor de inglês de escola. Não é verdade. A gente sai do verbo to be. Mas volta e meia a gente tem que voltar para ele para explicar outro assunto. Por exemplo, você faz um teste de velocidade na internet para saber por que a sua internet está tão devagar. Eu acabei de fazer esse teste de velocidade e saiu esse resultado aí que vocês estão vendo, né? Se vocês não estão vendo é porque minha roxa está na frente. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui de um jeito que vocês consigam ver. Pronto. Não dá pra ver ainda, né? É triste. Resize. Mudar o tamanho. Sei lá pra que tamanho eu mudo. Bora lá. 720. Pronto. Tá aí. Então temos aí uma velocidade ridícula. Foi triste. De 23.5 de download, 6.9 de upload. Ah, mas você não ia ensinar inglês? Vamos lá. Aí do lado você tem uma informação em inglês. Device limitations. Aí você diz, é o quê? Limitações do aparelho, limitações do dispositivo. Você traduz como queira. O Google traduz como dispositivo, porque combina com device e você liga device, dispositivo. E limitações. Aí você diz, mas limitações dos dispositivos? Então por que está aí? Veja bem. Na língua inglesa, a gente já vai entrar agora já na formação da frase. Na língua inglesa, a gente tem o sujeito, o verbo e o predicado. O predicado é quem recebe a ação do verbo, ok? Mas, quando você usa adjetivo a gente precisa do adjetivo, né? Por exemplo, limitações. Mas a limitação de quê? Uma limitação tem que ser limitação de alguma coisa. Então eu preciso de um adjetivo para essa limitação, para eu saber que limitação eu estou falando. Então, por isso que a gente tem o device aí, e o sujeito da frase nessa questão é limitations, que está no plural. Limitations e device não está no plural. Porque na língua inglesa o adjetivo não vai para o plural. Quem vai para o plural é o objeto que recebe o adjetivo. Mas por que é que esse adjetivo está antes do sujeito? Outra regra da língua inglesa. Se você não tiver um verbo to be ligando, por isso que eu falo do verbo to be, se não tiver o verbo to be ligando, deve ser linda, essa garota é linda. Então esse está ligando a garota, porque não ia garota linda a gente entende, mas você precisa dizer garota é linda. Entendeu? Então você tem o sujeito. Mas quando na língua inglesa, quando você não tem esse verbo aí, porque a língua inglesa precisa do sujeito. O verbo não pode vir solto, a não ser que você olhe para a pessoa e diga assim, faça isso. Aí ele não precisa do sujeito, porque não está em outra pessoa, só pode ser eu falando para você fazer ou vocês fazerem. Mas vamos voltar para o adjetivo.
Então, adjetivo é a palavra que qualifica o sujeito ou substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome às coisas, aos seres, a tudo. Dá nome. Então, quando você pega na língua inglesa o adjetivo do o que qualifica o fulano, você pode botar um monte de coisa, mas tem que ser antes do fulano, para depois falar, vamos dizer assim, vamos entender assim, o fulano é o último a ser falado. Tem que falar as qualidades dele, para depois dizer, é esse fulano aqui que está recebendo a qualidade. Então, a limitação é de quem? É do dispositivo. As limitações do dispositivo. Ah, mas não tem aquele negócio de dudar. Mas nesse caso não, eles não estão usando isso. Eles poderiam usar, mas não estão usando. Então, a limitação está aí no plural, porque é dela que estamos falando. E device é, que limitação é essa? Então, a limitação do dispositivo. A limitação das pessoas. People limitations. Então, a limitação das pessoas. Animal limitations. As limitações animais. Então, o que vamos falar hoje é sobre as limitações do dispositivo. Ok? Se eu quisesse colocar os dispositivos, eu poderia sim, poderia, que eu estou falando de mais de um. Mas nesse caso aqui, eles estão falando que o meu dispositivo tem limitações. Eles estão querendo inferir que meu dispositivo é um retardado. Vamos voltar ao assunto. Eu não resisto, eu tenho que ir, né? Bora lá. Então temos aqui um texto, né? Eu peguei um texto pequeno, um textinho, para falar sobre esse assunto. Então temos aqui. Aí você pega um texto tão grande para trabalhar na primeira aula, bora lá devagar. Depending parece com que palavra? Dependendo, né? On, no, na, em, o. Então, em, no, na. Pronto. Então, dependendo em que, ou em, ou no, ou na. Então, when significa quando, né? Ah, mas você vai ficar traduzindo um por um? Não, não vou fazer isso. Mas eu estou dizendo que algumas palavras a gente pode sair quebrando sem nem saber a tradução. A gente já tem como sair quebrando. Por exemplo, manufatura, manufactured, manufaturado. Aqui é manufaturado, aqui essa palavra aqui, né? Então você já sabe o que é manufaturado. Então, dependendo em o device, você já sabe o que é device manufaturado. E o resto, como é que eu faço o resto? Então, aqui você vai precisar saber dessa palavra aqui, né? Dessa palavrinha aqui, que é uma pedra no seu caminho, e dessa daqui, que eu já disse que vocês pensam que nunca viram, mas já viram. E temos aí o verbo to be no passado. Aí você diz, professor, só fala em verbo to be. Estamos nele de novo, só que no passado. Se você tivesse aprendido, não estaria enganchado. Então, o verbo to be no passado só tem duas coisas. Was para singular, were para plural. Como é singular? Foi, era, ok? Então, eu fui também, porque serve para mim. E o era continua sendo. Então, aqui tem foi, ou era, ou fui. Se eu não estou aqui na história, então só pode ser foi ou era, né? Mas vamos lá na frente. Were é plural. Foram,
eram, fomos, porque nós. Aqui não tem acento no meu computador, vai ficar sem acento, mas lembre que éramos tem acento. Éramos, fomos. Fomos já tem. Pronto. Então você tem aqui. E também tem o foi e o era se for para a terceira pessoa do singular, né? Para a segunda pessoa do singular, você foi. Vou botar você foi, era e vocês foram ou eram. Porque o verbo to be é ser ou estar, né? Por isso que você tem dificuldade e não vai esquecer agora. Então, vamos lá. Então, temos aqui. Dependendo em, when, quando, as palavras, é porque isso precisa de mais de uma aula para a gente não ficar numa aula comprida. Mas as palavras WH são palavras geralmente de pergunta. Exemplo, when, quando. Mas nem sempre são perguntas, viu? Que tem também quando você está respondendo a pergunta. Olha lá. Where, onde. Ou pode ser aonde se você tiver o to. Where are you going? Onde você está indo, né? No movimento. Então pode ser aonde também. Where to? Para onde, né? Mas não vou botar não where to aqui. Vou botar aqui embaixo. Where to? Where are you going to? Né? Ou aonde? Mas isso seria coisa para outra aula, não é para a primeira aula não. Why, por que separado. Com acento eu não vou botar acento não, porque meu computador está sem acento aqui. Why, well, who, quem. What, o que, ou também pode ser qual. Eu vou deixar o que mesmo. Porque senão eu vou ter que explicar quando é que é qual. É que vai apagar tudo na hora que eu tirar. Mas enfim. Bora lá então. Então, vamos para essa. Nesse pequeno texto aí você tem um monte de assuntos, só nesse pequeno texto. Você não precisa um monte. Né? É claro que a gente precisa de um monte de palavra para encher nosso vocabulário. Mas nesse assunto aí, nesse texto aí, você tem vários assuntos. Então a gente está em adjetivo. Já entendeu o adjetivo? Que ele vem na língua inglesa antes do sujeito da frase. E tem também a ordem, viu? A ordem dos adjetivos. Mas eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque senão, não importa quando você falar fora de ordem, as pessoas vão entender o que é que você está falando. Mas a ordem do adjetivo é o último, é o lugar de onde foi feito. Por exemplo,
uma linha, primeiro a quantidade, né? Uma, duas, três, ou o a, que é o artigo, porque não faz parte do adjetivo, não. O a é só o artigo que vai indicar se é alguma coisa que você conhece ou que não conhece, que é agora a gente entra nesse artigo aqui. O artigo é esse aqui. Artigo definido ou indefinido, vamos aqui no final. Que eu já dei essa aula de artigo definido e indefinido, se vocês quiserem procurar aí nos vídeos. A ou AN. Quando é que usa a ou AN? Que é artigo indefinido. O indefinido é uma. Quer ver? Então, a você usa quando você tem uma palavra que começa com consoante ou com som consonantal. Por exemplo, a bottle, uma garrafa, a computer, um computador, ok? Então, você tem uma garrafa, um computador, né? Então, a, você está dizendo isso. Você pode falar também one, mas nesse caso aí você está falando artigo, você não está falando número. Já quando você usar N, e note que aqui é uma garrafa, uma e um computador. Não importa o gênero, se é masculino ou feminino, na língua inglesa, a maioria das vezes a palavra é neutra, não tem masculino e feminino. A não ser que ela já seja uma palavra para diferenciar, né? Por exemplo, girl, the boy. Então, menina, menino. Então, tem, né? Já a N, ele usa quando a palavra que inicia o nome do substantivo, o nome da pessoa, o nome do objeto, começa com um som vocálico. Por exemplo, ambulance, ambulância, an ambulance. Porque você precisa dessa junção, an ambulance. Juntar uma coisa com a outra. Ah, mas eu já ouvi alguém falando a computer. Não importa. Dependendo de onde a pessoa vem, realmente elas vão falar a computer, a computer, não importa. Você sabe que a pessoa está falando a computer, um computador, né? An ambulance, an uniform, não é. Por quê? Uniform tem som de um J aí. É uniform. Então, uniform, incrivelmente, é uniform. Aí eu digo, o som é uniform. É como se fosse um J. Já a IAT começa com Y, não é vogal, mas o som é I, IAT. Ok? Então, uma ambulância é um IAT. E o artigo definido, que eu já falei também, já fiz um vídeo sobre, the é o, os, a, as. Ok? Aí como é que você vai saber se está falando de plural ou singular? Quando o objeto que ele acompanha vier no plural, por exemplo. The Beatles. Todo mundo tem que falar em Beatles toda vez que fala em inglês. Os Beatles. The Umbrella. A sombrinha. Mas tem que ser uma sombrinha específica, não é qualquer uma, né? Mas enfim, a sombrinha está ali, né? Enfim, vamos de volta então ao assunto aqui desse. Pois então aqui temos de
Device. Aí, mas aqui tem um E, porque você está falando de. Porque lembra que é I, I, vocês não viram? Voltem para o assunto de vogais, né? Mas vamos lá, faz de conta que vocês viram. Então, as vogais são E, que é o A, I, que é o E, I, que é o I, O, que é o O, e o U. Mas nem sempre na língua inglesa a pronúncia vai ser igual ao que realmente é. Às vezes, uma combinação de outras palavras, de outras letras, vai fazer um som totalmente diferente. Por exemplo, o O e o U, em algumas palavras, parece ao. Tem nada a ver, né? Por exemplo, out. Out é para fora, né? Lá fora, outside. Não é outside não, viu? Aí pode ser que algumas pessoas falam outside porque ouvirem em algum lugar, ok. Mas você sabe o que, é que a pessoa está falando, né? Mas pelo menos no inglês americano, no inglês britânico, outside é para fora, né? Deixa eu escrever aqui, porque senão eu vou ficar falando e vocês não vão saber do que é que eu estou falando. Outside, o lado de fora. E out pode ser o verbo mandar a pessoa sair, para fora, né? Ou fora. Fora. Você diz out. Se você diz para a pessoa apontando para a porta, out, é para fora. Sai da minha casa, por exemplo. Get out. Cá fora, né? E você pode estar falando de dentro e fora. Não precisa ser o verbo também. O inglês tem essa questão também. Tem muita coisa que eles repetem para reutilizar aquela palavra em outras situações. Então vamos lá. Depending. Deixa eu esconder o chiclete aqui para vocês não atrapalhar vocês. Por isso que os professores mandam você tirar o chiclete, não é porque está atrapalhando a aula, é porque você vai ter dificuldade de pronunciar as palavras. Bora lá. Device limitations. O T tem som, parece até que o T com I-O-N parece que está falando chan. Né? Limitations. Ok? Device limitations. Depending. Não fale depending in, porque não tem depending in. Você não pronuncia esse G aqui. Então você faz de conta que esse G não está aqui na hora que você está falando. Então você fala depending on, parece um A, on, when, W-H-E-N, when, porque o W tem o som de U, mas alguma coisa com ele. Então nesse caso tem o E, então when. Aí uma pessoa uma vez disse, mas meu professor pronuncia why. Alguns lugares falam assim, eu pensei que não. Mas eu estava assistindo um vídeo de um cara falando inglês nos Estados Unidos e eu vi quando ele falou why. Why, como se tivesse um R ali entre uma coisa e outra. Não precisa fazer isso, não tem necessidade. Então, depending on when a device, ou when a device, eu prefiro falar a device, was, lembra que eu falei que o W tem som de U, junta com a palavra, a letra que vem depois dele, então fica wa, we, we, wo, u. Então, was, então foi, manufactured. Aí o manufactured, o E quase não pronuncia, já pula logo para o, como se fosse um I aí no meio do manufactured. Aí vamos para a mulher lá do Google. Pronúncia, né? Bora lá. Entendeu? Deixa eu clicar aqui que ela vai falar. Device limitations. Depending on when a device was manufactured, it may not be able. Pronto, só até aí mesmo.
Aí de novo para ela falar devagar. Device limitations. Depending on when a device was manufactured, it may not be able to reach the top speed. Viu que ela fala manufactured. Manufactured. Que ela já pula do R para o D. Manufactured. Ok? Vai lá, é como se o E não tivesse aqui. Ok? Senão a gente vai falar manufactured. E não é red. É manufactured. Ok? Você enrola o R e já pula logo pro D. Pode ser que em algum lugar fale diferente, pode sim, porque assim como a língua portuguesa é falada em vários lugares, o inglês também. Bora lá. Aqui temos it may. Esse vídeo vai ficar comprido, viu? Tô vendo. It may. It é o ele, ela, isso. Se vocês viram a aula anterior sobre os substantivos, os pronomes, né? Os pronomes, vocês vão ver que tem I, you, he, she, it, we, you, they, ok? O it é quando você, porque como eu falei para vocês, todas as frases precisam, quase todas as frases, exceto aquelas imperativas, né? Precisam do sujeito da frase. Então, para eu não repetir que a limitação, que o device, não tá entendendo? Para não ficar repetindo o device, ou então isso, essa situação. Então, dependendo de quando o dispositivo foi manufaturado, it o quê? A limitação pode, o dispositivo pode não alcançar a velocidade. Então, para não dizer o dispositivo pode não alcançar a velocidade que aí ele fala um it, né? Para não ter que isso, você pode traduzir como isso. Isso pode acontecer, né? Ele pode não, tá aqui na tradução mesmo aqui do Google Tradutor, ele pode não conseguir atingir as velocidades máximas oferecidas ao seu plano de internet. Quando você vê o it, você tem que se lembrar o que foi dito antes, entendeu? Então, o may é uma possibilidade, é o pode ou não acontecer. May not, pode não acontecer. É uma possibilidade, é uma permissão, né? Não é o poder de força de eu posso fazer isso, não é isso. Esse may pode não acontecer, é uma possibilidade. Então, porque a gente vai ver outros pode, né? Como você não pode fazer isso, então you can't do it. Então, o can é outra forma de poder. Então, vamos lá. It may not be able, pode não ser capaz. Be able é ser e able, capaz, né? May not be able, pode não ser capaz. May not be able. Not é o ar, é como se a língua estivesse descansando. Not. May not be able. Então, may not be able to reach. Aqui é o verbo alcançar. To reach. Por que tem esse to? Se você tirar o to, alcança no presente. Eu alcanço, tu alcança, eles alcançam. Quando você bota o to na frente, você coloca no infinitivo, atingir, alcançar, né? Então, it may not be able to reach.
Tem o CH aqui, é quando essa é a vez que você pode falar tchê, né? Como você fala quando falam no Rio de Janeiro em alguns lugares. The, TH, tem som entre os dentes de T ou D. The, ok? The, top, speed, é soprando, né? Chupando. Speeds. Dois tons, som de I longo. Speeds, offered. Lembra que a gente não pronuncia o E, então você já pôr por D. Offered, ok? Deixa eu colocar aqui, desenhar aqui para você poder entender o que eu estou dizendo. Pera lá. Offered. Faz de conta que não tem o E aí. Não vão escrever assim, na escrita tem o E. Mas você vai pronunciar offered. Aí esse é porque você está falando como A. Então bota offered. Só que você vai falar offered, não é offered. É como é o schwa que eles chamam. Offered. Ok? Offered. E qual foi a outra palavra que eu falei mesmo? Aqui. Manufactured. Deixa eu, para não copiar um por um, eu vou colocar aqui. Pronuncie em casa, viu? Pratique, porque sem praticar. Manufactured. Ok? Manufactured. Ok? Não precisa fazer essa força que eu estou fazendo, não, porque eu tenho dificuldade de falar algumas palavras, tenho. Especialmente se tiver um R no meio do caminho. Vai lá. De volta para o... Então, bora lá essa frase agora de novo. It may not be able, lembra de table, lembra, sempre que você for falar able, lembra de table, que ela, lembra table, que é mesa, pronto. Que eu vou table. To reach the top speeds offered by é pela, né, feito por fulano. Então, pelas. Por exemplo, feito por mim, feito por você. Made by Louisiana, baby by USA. Made by Louisiana. Feito. Esse foi triste aqui. Ok? Que pela. Feito por fulano. Fabricado por. Vocês já viram em muita coisa assim escrita. Made by, deixa eu ver se eu achei aqui alguma coisa com made by. É difícil, geralmente é no fundo de alguma coisa, mas bora lá. Buy your internet plan. Então, o plano, que plano é? De internet. E de quem ele é? Seu. Então, plano de internet. Seu plano de internet. Então, primeiro vem o de quem é, depois vem o que é, o adjetivo, e depois vem o que é seu, né? Então, bora lá. Nesse this já é outra aula, viu? Já teve essa aula também. This is true. Então, this is isto. Né? Então, aqui, isto é verdade. Né? Isto é uma coisa aqui. Isto é um celular. Deixa eu tapar aqui. Isto é um celular.
Isto é uma câmera. Deixa eu cobrir o nome. Isto é uma câmera. Está na minha mão. Agora vamos dizer que tem uma coisa longe de mim. Por exemplo, aqui, isso, aquilo ali que não está perto não está na minha mão, é um mapa. Ok? Então, that is a map. Ok? Porque aí se for mais de duas casas, mais de uma coisa, desculpa. Those are technologies. Estes são tecnologia, estas são tecnologias, né? Entendeu? E plural, those, esses, longe de mim. Então, plural de these, plural de that, those, ok? Mas essa aula vocês já tiveram em outro vídeo. Bora lá. Espero que tenham assistido, porque senão eu vou ficar boiando. Então, this is true. Eu já ia cantar uma música para ela, ia levar um strike triste. Então, é que o verbo to be de novo, só que no presente. Aqui a gente teve no passado, o passado do verbo to be, e o verbo e o presente eu não posso fazer nem na mesma página, não vai virar uma bagunça. Deixa eu ver. E vocês já viram também. Is para singular, are para plural, ok? Então, e o am, que é para mim, eu sou. Então, sou é são. Também pode ser somos, viu? Somos, estão. Sou, estou, é ou está, são ou estão, somos ou estamos, ok? Esses daqui é o verbo to be, pronto. Verbo to be no presente. Esses aqui, ok? Pode ser seu está, eu sou, estou, você, ele, ela, isso é ou está, nós somos ou estamos. Então, bora aqui de volta no texto. Então, o que é? This is true. Isto que foi falado é verdade. Como é que você sabe quando você está falando de ser ou estar, ou se está falando. Estou me perdendo agora porque está ficando muito comprido. Ser ou estar, a gente indica quando o que vier depois, se for. Se você estiver falando um adjetivo, só pode ser o ser, né? Então, this is true. Se você estiver falando de um substantivo, você pode ou não estar falando ser ou estar. Por exemplo, João. Ah, mas tem que ter uma preposição, me esqueci desse item. Se você colocar uma preposição entre um objeto e o verbo to be no meio, você está indicando que está falando do verbo to be no ser ou estar. Oh, desculpa, no estar. A tradução seria estar. Por exemplo, em vez de true, eu botar at true. Então, isso... Ai, mas foi triste. Seria isto está na verdade, não é verdadeiro, mas enfim, ele não aceita. Untrue, pronto, bora lá. Ele não é todo não, ele não vai fazer uma coisa sem lógica, não. Ele faz de jeito nenhum uma coisa fora de lógica. Enfim. Entenderam, né? Ele não vai falar isto está na verdade, ele não vai falar. Bora lá. Que true não é um. Nesse caso está sendo um adjetivo. Bora lá. Regardless of. Bora aqui para baixo então para entender o que é cada uma dessas frases, porque aí
Vamos facilitar a nossa vida. Então, whether, pontinho, or. Porque a gente tem aqui whether e aqui lá no final or. No meio temos essa frasezinha aqui. Se você entender o whether e o or, você está sabendo que ele está dizendo ou, está dando duas possibilidades, né? Então, whether, pontinho, or. Então, nesse meio vai ter uma frase e depois vai ter outra frase. Então, se ou, né? Então, temos o que é se ou. Se você, independentemente de você estar usando, independentemente de se você está usando o modem ligado à internet ou se você está usando o Wi-Fi. Ou, então é isso. Então temos aqui. É porque ele não bota o se aqui, mas na minha tradução eu botei. Bora lá, aqui embaixo. Depending on when a device, depende on when a device was manufactured, dependendo de quando dispositivo foi fabricado, it may not be able to reach the top speeds offered by your internet plan. Ok? Então, oferecido por alguém, por seu plano de internet. This is true. This is true. Regardless, não obstante, mas eu não gosto desse não obstante, eu gosto de independentemente de. Mas pode ser não obstante, só que eu não uso essa palavra. E aqui eu uso não obstante, eu nunca vi. Whether the device is wired directly to the modem, se o dispositivo está conectado diretamente ao modem, or operate, parece um A aqui, mas é um operating, aqui parece um R, operating, e o N e o G eu já falei, não pronuncia. Operating in an ideal, o L você faz ideal, aí lá aqui, o final do L você já toca lá em cima, ideal Wi-Fi, porque o L não é pronunciado como a gente faz em português, eles leem como antigamente falavam o L mesmo, ideal, ok? Ideal Wi-Fi environment. Environment, meio ambiente, o ambiente, né? Lembra enfim, ambiente, environment, ambiente, ok? Como tem aqui. Bora de novo, weather, TH tem som da entre os dentes, whether the device is, como se fosse um Z, is wired, lembra que eu falei que esse E não pronuncia? Wired directly to the modem or operating in an ideal Wi-Fi environment. Bora aqui, many, eu também já dei essa aula. Many, diferente de much, mas tem a mesma tradução. Many é quando você pode contar. Então, many wireless devices. Então, dispositivos podem ser contados. Fica aparecendo propaganda direta aqui.
Many devices, wireless devices, porque eu não estou traduzindo, esse daqui na tradução vai ficar devices wireless, mas em inglês o substantivo, o adjetivo vem antes. Então não é qualquer device. O device é, como é o nome? Wi-Fi, dispositivo sem fio, né? Wireless tem wire, é uma palavra. Wire é fio. Less é sem. Então, quando você quer falar um objeto sem fio, é uma palavra só para eles, formada por duas palavras. Wireless, 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 wireless. Ok? Como eu falei, esse daqui não pronuncia o E, mas você vai ter que pronunciar o R. Se ele não botasse esse E aqui, você não ia pronunciar o R. Então, wireless devices made, que é o passado de make, made prior to 2015. Eles falam aqui 2015. 2015. É assim que eles falam. Eu gosto de falar 2015, mas eles gostam de falar 2015. 2015. Mas você pode também falar 2015 e eles vão entender do mesmo jeito. Então, independente de falarem 2015 ou 2015, você tem que ficar ligado. Se eles falarem 2015, é a mesma coisa que 2015. 20, 20, 15, 2015. O ano 2015 é 2025 e 2015. 2025 foi triste. Então, are, lembra que o verbo are, eles são, os devices são. Não é um device, são vários. Então, are incapable, lembra able, incapable. Aí você não pode falar incapable, não. Incapable of reaching, incapazes de alcançarem. Ah, mas o reaching, né? Alcançar, alcançando não, nesse caso está como alcançar. Mas às vezes esse daqui, porque ele está alcançando, acompanhando como se ele não está como adjetivo, ele está acompanhando o speeds, mas nesse caso a tradução para a gente fica como, porque senão ficaria estranho para a gente, né? Então, they are incapable of reaching speeds, de alcançarem velocidades over, acima. Tem on, em cima. E tem over, acima. Que não está tocando, é acima, sem tocar. Ok? Over, acima, 100 Mbps. Mbps. Megabytes, né? Mas eu não megabytes por segundo. Megabytes por segundo. Então você não vai dizer megabytes por segundo, megabytes per second. Não vai dizer isso. Você vai dizer Mbps, porque fica mais curto. Mas se você quiser dizer megabytes per second, fica longo demais. Mas quer dizer, diga, né? Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Megabytes per second, megabytes por segundo, Mbps. Learn more. Aí quando você diz learn more, aí diz, eu não entendi, tá mandando eu ir aprender mais, saiba mais, aprenda mais. Aí é para dar mais dicas para você sobre o assunto que eles estão tentando justificar a velocidade ridícula. Então vamos lá agora ler o texto todo, porque já ficou muito comprido, né? Mas bora lá. Eu vou ler, você vai ter chance de repetir para aprender a pronúncia. Agora é a sua vez de tentar, depois que já dormiu, vamos tentar agora a pronúncia.
Device limitations. Estamos aqui. Device limitations. Depending on. Você pode juntar tudo. Depending on. When a device. Você pode falar device was, mas não é bom falar devagar porque você está aprendendo. Depending on when a device was manufactured, it was, falar como se fosse o soluço. It was, não é it não, viu? É it was, it may not, junta tudo. It may not be able to reach the top speeds offered by your internet plan. This is true. Regardless of. Eu não consigo juntar tudo. Mas você tenta. Bora lá, vou tentar. Regardless. Não consigo. Tá, né? Com chiclete eu sei. Regardless of whether the device. Mas pode falar devagar. Regardless of. Se você não conseguir fazer isso que eu consegui. Regardless of whether the device is wired directly. Depois eu boto a mulher para falar, porque agora eu já estou esquecendo até inglês. To the modem or operating in an ideal Wi-Fi environment. Many wireless devices made prior to 2015 are incapable of reaching, tô aqui, viu? Reaching speed over 100. Vou escrever aqui. 100 ou 100. O que é isso? 100, né? Então, eu estava falando, terminou não dando chance de vocês pronunciarem, né? Bora lá. Devices limitations depending on when a device was manufactured. Agora fala a frase toda. Depending on when a device was manufactured. Você pode anotar também como é que acha que foi pronunciado. It may not be able to reach the top speeds offered by your internet plan. This is true. Regardless of whether the device is wired directly to the modem or operating in
operating in an ideal Wi-Fi environment. Many wireless devices made prior to 2015 É assim que eles falam, 2015. 2015 é 2015. E como é que fala 2015? 2015. Por isso que eles falam, é muita coisa para falar, então eles falam duas palavras, 2015. Ok? Now, many devices made prior to 2015 are incapable to reach o OF tem som de OV, of reaching speeds, bagunceira, speeds over 100 Mbps. 100 Mbps. Aqui 100 Mbps. M, que é o M, B, que é o B, P, que é o P, S, que é o S. Que é as consoantes. Lembra? A, B, C, D, E. Lembra? Então, se você lembrar da pronúncia das consoantes, vai saber como falar Mbps. E essa é a oportunidade, essa é a razão de aprender as consoantes, né? O alfabeto. Então, aqui, deixa eu falar. Learn more. Aprenda mais, né? Ou então saiba mais. Eles gostam de traduzir saiba, mas aqui é learn, né? Saber, aprender. Por isso que eu não aceito essa tradução aqui que eles ficam botando. Learn é aprenda mais, que é o verbo to learn, aprender. Learn more. I learn, you learn, he learn, she learn, it learns. Não. We learn, you learn, they learn. Ok? Então, o verbo learn no presente. Vai lá. Continuando. Então, a gente já viu, né? Vou colocar a mulher do Google para falar. Deixa eu apagar essa aqui, 20. Para falar tudo, para a gente terminar a aula. Device limitations. Depending on when a device was manufactured, it may not be able to reach the top speeds offered. Device limitations. Depending on when a device was manufactured, it may not be able to reach the top speeds offered by your internet plan. This is true regardless of whether the device is wired directly to the modem or operating in an ideal Wi-Fi environment. Many wireless devices made prior to 2015 are incapable of reaching speeds over 100 megabits per second. Learn more greater than wetter. Or depending on when a device was manufactured,
It may not be able to reach the top speeds offered by your internet plan. Eu falei megabytes, ela fala megabit, então nesse caso é bits, né? Não é bytes, não, foi triste. Megabits. Pior ainda, mais devagar ainda. Per minute. Ok? Megabits. O byte é maior do que 8 bits. Ok, então é isso. Então espero ter ajudado de alguma forma. Se tiverem dúvida de alguma coisa que eu já disse que teve em outros vídeos, vão lá assistir os outros vídeos. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Estudem, pratiquem. E use o Google também, como eu usei para dar aula para vocês, o Google Tradutor. Não estou fazendo propaganda do Google não, mas vocês sabem que o YouTube é do Google mesmo. Então é isso.